Vamos falar agora sobre a elaboração de relatórios, comunicação com a contratada e, por último, aplicações de penalidades. Relatórios são ferramentas cruciais para documentar a execução do contrato, identificar desvios e fundamentar decisões. A qualidade e a periodicidade desses documentos são determinantes para uma gestão eficaz. Então, relatórios devem ter quais elementos para ser completo, né? Primeiro, identificar o contrato, reunir detalhes essenciais do contrato. Também definir período de referência, estabelecer período de tempo para o relatório. Detalhar atividades executadas, documentar serviços ou bens entregues, analisar conformidades, avaliar a aderência ao termo de contrato, descrever as não conformidades, identificando, e documentando quaisquer problemas, propor medidas corretivas, sugerir ações para resolver problemas e registrar comunicações, manter o registro de interações com a contratada. Agora, sobre a periodicidade. A periodicidade da elaboração dos relatórios deve ser definida no planejamento de fiscalização, de acordo com a complexidade e o objeto do contrato. Pode ser semanal, quinzenal, mensal ou por marcos de entrega. Um exemplo prático. Um relatório de acompanhamento mensal de um contrato de limpeza pode detalhar as áreas limpas, a frequência, o consumo de materiais e quaisquer reclamações ou elogios recebidos. Caso haja uma queixa na área suja, o relatório deve documentar a reclamação, a notificação à empresa e a posterior verificação da correção. Comunicação eficaz com as contratadas. Falar de princípios da comunicação. Primeiro deles, formalidade. Garantir que todas as comunicações sejam documentadas. Clareza e objetividade. Manter mensagens diretas e sem ambiguidade. Pontualidade. Responder prontamente a consultas e notificações. Padronização. Usar modelos para uniformidade e legalidade. E a transparência. Informar sempre as partes sobre procedimentos e expectativas. Nesse quadro, eu busco apresentar alguns tipos de comunicação e propósitos na relação numa gestão contratual. Por exemplo, reuniões. Reuniões têm o propósito para alinhamentos de resoluções e problemas em geral. E ela vai se materializar em pautas e atas dessas reuniões. Notificações. Informar sobre questões, ações corretivas necessárias, por exemplo. Pedidos de esclarecimento. Buscar mais detalhes adicionais, justificativas de determinadas ações implementadas pela contratada. Termos de apostilamento ou aditamento de contrato. Formular alterações contratuais, segundo diretrizes legais, por exemplo. Um exemplo prático de uma comunicação contratada seria, ao identificar um atraso na entrega de um lote de equipamentos, o fiscal do contrato deve notificar a empresa formalmente, via ofício ou e-mail, com aviso de recebimento, solicitando justificativa para o atraso e um novo cronograma de entrega com base nas cláusulas contratuais. Por fim, vamos falar das aplicações de penalidades. As infrações que podem levar à aplicação de penalidades são diversas e estão detalhadas no artigo 155 da Lei nº 14.133 de 2021. Algumas das mais comuns incluem dar causa à inexecução parcial ou total do contrato,
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar o objeto do contrato. A aplicação de penalidades é o último recurso em caso de descumprimento contratual e deve seguir rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Vamos agora falar dos 6 passos do procedimento para aplicação de penalidades. Passo 1. Constatação da infração. O gestor ou o fiscal do contrato identifica a irregularidade ou descumprimento. Passo 2. Notificação. O contratado é formalmente notificado sobre a irregularidade com a indicação da infração e a fundamentação legal. 3. Defesa prévia. É concedido um prazo, geralmente de 5 a 10 dias úteis, para que o contratado apresente sua defesa, justificativas e provas. Análise e instrução processual. A administração analisa a defesa apresentada, colhe informações adicionais, se necessário, e instrui o processo. 5. Decisão fundamentada. A autoridade competente profere uma decisão devidamente motivada, aplicando ou não a penalidade. Na decisão, devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos causados, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e o histórico do contratado. Por último, a 6ª, a publicação e comunicação. A decisão é publicada e comunicada ao contratado. Sobre recursos administrativos. O contratado tem o direito de interpor recursos administrativos contra a decisão da penalidade. O recurso é um meio de impugnar a decisão desfavorável, buscando sua anulação, reforma ou reconsideração. A Lei nº 14.133 de 2021 prevê prazos específicos para a interposição desses recursos. É crucial que a administração pública analise os recursos de forma imparcial, mantendo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alguns pontos importantes sobre os procedimentos para aplicação das penalidades. O primeiro ponto é a proporcionalidade e a razoabilidade. A penalidade aplicada deve ser proporcional à gravidade da infração e aos danos causados, observando-se os princípios da razoabilidade. Segundo ponto, clareza no edital e contrato. É fundamental que o edital e o contrato estabeleçam de forma clara as infrações e as respectivas penalidades, incluindo os critérios de dosimetria da multa. Fiscalização contínua. Uma fiscalização eficiente do contrato é essencial para identificar precocemente as infrações e aplicar as penalidades de forma tempestiva. Por último, os programas de integridade, o compliance. A Lei 14.133 incentiva a adoção de programas de integridade pelas empresas, que podem ser considerados como fator mitigador na aplicação de algumas penalidades. A correta aplicação de penalidades é um instrumento crucial para a gestão eficiente dos contratos administrativos, promovendo a responsabilização dos contratados e protegendo o interesse público. Por fim, a gente traz os tipos, os níveis de penalidade. Elas vão desde advertências para casos mais leves, sendo ali um aviso formal,
passa também por aplicação de multas, que aí sim implica em encargos financeiros, aumentando, né, a aplicação, né, da severidade dessas penalidades. Temos o impedimento de licitar, restrito por um período fixo de tempo, e por último, até mesmo declaração de inidoneidade mais severa, levando a impedimentos de participação em novas licitações. Nós temos como exemplo prático final, por exemplo, né, uma empresa que atrasou a entrega de um sistema de software em 60 dias, sem justificativa aceitável. Pode ser identificada, pode ser notificada sobre a infração e, após o devido processo legal, ter uma multa por atraso aplicada, conforme estabelecido no contrato. Se o atraso causar prejuízos significativos ou houver reincidências, sanções mais graves podem ser aplicadas, como dito, inclusive impedimentos de licitar podem ser considerados. Por fim, pessoal, encerrando o nosso curso, o terceiro módulo e assim com isso o nosso curso, temos o aprendizado baseado em problema número 3 para resolução por parte de vocês individualmente. Vamos ao problema proposto. Título do problema: a obra paralisada e a dúvida da comunidade no bairro de Icaraí. Contexto: no bairro de Icaraí, em Niterói, a prefeitura iniciou a construção de uma nova praça com academia de terceira idade e playground, um projeto muito esperado pela comunidade local. O contrato foi celebrado há 6 meses, com prazo de execução de 12 meses, e o valor total da obra é de 2,5 milhões de reais. A obra, no entanto, está paralisada há mais de um mês, sem aviso prévio ou justificativa visível. O problema: um grupo de moradores, liderado por Dona Lúcia, uma aposentada ativa na associação de bairro, está preocupado com a paralisação. Eles não conseguem obter informações claras da Secretaria de Obras sobre o motivo do atraso e o que acontecerá com o projeto. Sentindo-se desamparados e suspeitando de irregularidades, a comunidade decide agir para entender o que está acontecendo e cobrar providências da administração pública. Dona Lúcia ouviu falar sobre transparência pública e controle social, mas não sabe como aplicar esses conceitos na prática para fiscalizar o contrato da praça. Ainda não há uma placa de obra visível com os dados do contrato, o que dificulta a obtenção de informações básicas. Questões norteadoras para reflexão e resolução do problema proposto. Questão 1. Transparência e acesso à informação como instrumentos de controle social. Como Dona Lúcia e a comunidade podem utilizar os princípios da transparência pública e o direito ao acesso à informação, Lei nº 12.527 de 2011, para obter dados sobre o contrato da praça? Quais informações eles deveriam buscar? 2. O papel do PNCP. Como Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme descrito no material, pode ser uma ferramenta crucial para a Dona Lúcia. Que tipos de informações sobre este contrato ela poderia encontrar no PNCP? 3. Ferramentas digitais de acompanhamento contratual. Além do PNCP, quais outras ferramentas digitais mencionadas no documento poderiam auxiliar a comunidade na fiscalização da obra da praça? E de que forma? 4. Mecanismos de controle social. Caso as informações obtidas indiquem irregularidades, como a comunidade pode utilizar os mecanismos de controle social, fiscalização de preços, acompanhamento da execução, identificação de conflitos de interesse, denúncias a órgãos de controle,
pressão social e reputacional para cobrar providências e garantir que a obra seja retomada e concluída corretamente. 5. Boas práticas de fiscalização por parte da administração. Pensando na perspectiva da administração pública, quais boas práticas de fiscalização deveriam ter sido ou deveriam ser implementadas pela Secretaria de Obras para evitar a paralisação e a falta de comunicação com a comunidade, garantindo a conformidade e a transparência. 6. Elaboração de relatórios e comunicação. Como a correta elaboração de relatórios de fiscalização e uma comunicação eficaz da Secretaria com a empresa contratada poderiam ter evitado a situação de paralisação e desinformação da comunidade. Os recursos disponíveis para vocês são o material completo, gestão e fiscalização de contratos administrativos, conformidade e transparência, a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, e a Lei 14.133, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Por fim, formato de resolução do problema. O aluno deverá desenvolver um roteiro de ações para a Dona Lúcia e a comunidade, explicando passo a passo como utilizarão as ferramentas e mecanismos de controle social. Deverá também, em uma segunda parte, propor recomendações à Secretaria de Obras com base nas boas práticas de fiscalização e comunicação apresentadas no material. A resolução deve ser apresentada de forma clara, prática e fundamentada nas informações fornecidas.